Olá mulheres, meu nome é Joyce e o Só Pra Elas de hoje vamos falar no propósito de Deus na vida das mulheres e o propósito de Deus na criação das mulheres. Mas antes disso, queria convidar todas vocês para se inscrever nas nossas redes sociais, ativar o sininho, compartilhar com suas amigas, no grupo, em todas as suas redes sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas. Hoje vamos falar do propósito de Deus na criação da mulher e o propósito de Deus na vida da mulher. Em Gênesis 2:18 fala da criação de Deus da mulher. Por que Deus criou a mulher? Deus criou a mulher para ser companheira do homem, auxiliadora, ajudante em todas as áreas, para ser o alicerce do homem, porque o homem não vive sozinho. E o propósito de Deus nisso é que ele fez a mulher para viver com o homem, para que a gente não vivesse só, porque ninguém vive só, a gente precisa um do outro. E esse foi o exemplo que Deus deu para nós, de ter a mulher como companheira para o homem. Ele fez a mulher nesse propósito. E a mulher tem que ser a base da casa, no casamento, na vida sentimental, ela tem que ser a estrutura do homem. E Deus nos fez para auxiliar o homem, para que a gente venha auxiliar ele nos caminhos certos, no caminho do Senhor, para que a gente venha viver o propósito de Deus na nossa vida, porque Ele fez nós com o propósito de auxiliar. E para que a gente venha viver esse propósito na nossa vida espiritual, no nosso casamento, no nosso relacionamento com as pessoas, a gente precisa ter sabedoria, precisa pagar um preço, precisa se sacrificar, pagar um preço de sacrifício espiritual, porque Deus só age na nossa vida quando a gente permite, a gente dá liberdade. Não existe viver o propósito de Deus nas nossas vidas se a gente não renunciar às nossas vontades, à nossa carne, o nosso desejo, nosso ego. E eu vou falar para vocês as características das mulheres, as características do Espírito Santo, mas também que pode ser as características das mulheres, que é amor, gozo, paz, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio e fidelidade. A mulher, para ela ser uma mulher segundo o coração de Deus, ela tem que ter todas essas características, as características do Espírito Santo, porque a mulher tem que ser sábia e muitas vezes a mulher tem que ter paz, porque, vamos supor, num casamento, se o homem chega bravo, se a mulher não tiver paz para contornar aquela situação, aí vai virar um alvoroço, uma bola de neve, vai virar uma discussão, uma briga. Então a mulher tem que ter essas características, mansidão, temperança, com os filhos a gente tem que ter sabedoria, paciência. Eu mesmo sou mãe, eu vivo isso porque a gente tem que ter a sabedoria de mãe, de esposa, que muitas das vezes acontece coisas com as mulheres porque elas mesmas permitem. Então que para a gente viver esse propósito de Deus nas nossas vidas, assim como Deus me permitiu viver o propósito dele, a gente tem que pagar um preço, tem que renunciar à nossa carne mesmo. E eu queria falar para vocês hoje um testemunho meu de um propósito que Deus deu para mim, que eu estou vivendo até hoje. Ainda não terminou, porque eu ainda estou vivendo esse propósito, que foi o meu casamento. Eu comecei a vir para a igreja e eu não era casada, e eu comecei a vir, tipo assim, por uma tribulação que eu estava passando, e eu comecei a vir para a igreja, comecei a congregar, mas até então eu não tinha um foco, eu vinha por vir, eu não vinha porque eu tinha que mudar a minha vida. E através de orações de pessoas que Deus colocou na minha vida, eu comecei a viver o propósito do Senhor, eu comecei a ser ajudada, e pessoas me ajudaram em oração, me incentivaram, e a partir disso eu comecei a viver o propósito do Senhor, porque muitas das vezes a gente está na igreja e não vive o propósito do Senhor, porque a gente mesmo não dá liberdade para viver, porque não adianta você querer viver o propósito se você não abrir o coração. Deus, ele só entra na nossa vida se a gente abrir o nosso coração. É a mesma coisa uma pessoa, se uma pessoa ir na sua casa sem ser convidada, ela não vai entrar se você não abrir a porta. E a mesma coisa é Deus, ele não entra nas nossas vidas se a gente não abrir o nosso coração para ele entrar.
em Apocalipse 3:20 fala isso, de Deus, Deus está à porta e Ele bate, e se a gente não abrir, Ele não vai entrar. E pra gente viver o propósito de Deus nas nossas vidas, a gente tem que abrir o nosso coração. E desde o momento que eu decidi abrir o meu coração para Deus entrar e fazer morada, a minha vida mudou completamente. Não foi rápido não, porque muitas das vezes a gente pensa assim, vai ser rápido, vai mudar, mas não é assim, é no tempo do Senhor. E eu aprendi a viver isso, porque quando eu vim pra igreja eu não era casada, eu não era batizada, aí eu comecei a congregar, só que aquilo ali não ardia no meu coração. Aí a partir do momento que eu dei lugar pro Senhor entrar na minha vida e fazer a vontade dele, eu comecei a viver o propósito. Eu comecei a orar, a buscar, a pagar um preço de oração pelo meu casamento, pela minha vida espiritual. E a partir daquele dia eu comecei a me mudar. Porque quando a gente vem pra igreja, a gente pensa assim, eu vou pra igreja porque eu tô passando esse problema e eu vou resolver ele fácil, só que a gente acha que a gente tem que mudar as pessoas que a gente está passando aquele problema. E não é assim, a gente tem que mudar a gente primeiro. E essa mudança vem do Espírito Santo, não é a nossa força, é a força de Deus que nos muda. É o Espírito Santo de Deus que nos muda, ele nos transforma, ele nos liberta. E hoje eu posso falar que eu tenho a vida completamente transformada, porque quando eu cheguei aqui eu era uma pessoa assim, eu tinha aquela crença em Deus, mas eu nunca tive Deus como centro da minha vida. E hoje eu posso falar que eu vivo isso, porque hoje eu sou casada, hoje eu tenho minha família, graças a Deus, minha família está vindo para a igreja, está sendo alcançada através do propósito de Deus na minha vida, porque se não fosse eu, na minha família tem poucas pessoas que são evangélicas, e foi o propósito de Deus literalmente na minha vida que eu vim, e através da minha vida todas as pessoas da minha família estão sendo alcançadas, minha mãe, meu marido. E foi tipo assim, Deus mesmo na minha vida, porque não foi uma coisa forçada, foi Deus tocando e através de Deus me mudando, eles começaram a vir, porque não adianta também, muitas mulheres passam, a gente querer trazer o marido da gente para a igreja na nossa força, porque eles não vêm, não adianta brigar, não adianta desesperar, ou não adianta brigar porque você vem sozinha. Melhor você vir sozinha, você pagar um preço e sua família ser restaurada, do que você vir para a igreja e brigar com seu marido, porque isso não traz bem nenhum para nossa vida. Então, para a gente viver o propósito de Deus nas nossas vidas, a gente tem que renunciar, a gente tem que pagar um preço, a gente tem que buscar do Senhor literalmente, orar, jejuar, porque não é fácil, mas eu sou prova que isso é possível, porque se hoje eu estou aqui casada, batizada, hoje eu sou líder de célula aqui na igreja, graças ao Senhor, porque eu escolhi viver o propósito de Deus na minha vida. Todo mundo que me conhece sabe que não foi fácil, mas eu permaneci, eu perseverei, e eu convido a vocês a perseverar, a entregar suas vidas para Deus mesmo, a abrir o coração, porque não adianta você vir para a igreja se você não tiver com o coração aberto para que Deus venha fazer a transformação na sua vida. E eu convido a vocês que vocês venham abrir o coração, venham deixar Deus transformar vocês, porque vale a pena. Hoje, tem muitos anos que eu tô com meu marido e hoje eu posso falar que eu tô vivendo os anos mais felizes da minha vida, porque eu mudei e ele viu a mudança de Deus em mim. Porque não adianta a gente mudar as pessoas que estão à nossa volta se a gente mesmo não mudar. Então a gente só muda quando Deus entra no nosso coração. E é isso que eu falo pra vocês. Se permita viver o propósito de Deus na vida de vocês, porque o propósito de Deus na criação da mulher foi isso, foi ajudar, foi ser companheira, foi ser auxiliadora. Então a gente tem que fazer isso, a gente tem que ajudar. E o que a gente faz? Tem vezes que a gente quer mudar com as nossas próprias mãos, quer mudar na força da voz, do grito. A mulher tem isso com ela, de querer resolver as coisas no grito. E não é assim. Quando a gente começa a conhecer a palavra do Senhor, a gente vê que não adianta você gritar, você estressar, você ficar com raiva, não adianta, porque é Deus que faz, não é a gente. E quando a gente dá liberdade, Ele faz. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seus comentários, o que vocês acharam, se vocês realmente acreditam que viver o propósito de Deus é possível. Deixe aí seus pedidos de orações que a gente vai estar orando por vocês. E até a próxima, só pra elas.